Olá a todos, meu nome é Márcia Silveira, essa é a oficina de pintura em tecido, aula 16, das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje daremos sequência à aula de pintura através da observação de foto. Nossa foto de hoje será esta aqui, da melancia com sobreposição. Vejam que é uma revista de banca, mas é fotografia. E isso que nós daremos hoje, a importância sempre constante da observação, para que possamos analisar o claro e o escuro, para que a fruta fique o mais parecido possível da realidade. Isso é um treino para que possamos futuramente fazer qualquer coisa. Utilizaremos as tintas azul, vermelho e o amarelo. Um pouquinho de marfim, branco e o preto. Vamos lá então? Então, nós já passamos para o tecido, né? O desenho, já fizemos o contorno com papel vegetal, passamos para o tecido, isso nós aprendemos em outras aulas. Aqui no prato, eu já coloquei as tintas, vermelho, amarelo e azul, branco e marfim. Então, nós vamos começar a misturar. Eu prefiro sempre começar pelo claro, tá? Então, nós vamos... fiquem com o desenho ao lado para observar e passar, tentar procurar passar o mais parecido possível com o que está aqui, observando claro e escuro, que é isso que vai fazer a diferença nos tons da melancia, ok? Vamos começar aqui então. Vou começar aqui, ó, observando. Comecei com branco, vou misturar uma esquinha do verde com amarelo. Um pouquinho mais escuro. Não tem a necessidade de carregar o pincel com um tom mais verde. É só com que sobra a sujeirinha que sobra no pincel. E aí eu esfumaço essa parte do branco que fica meio um pouco esfumaçada com o verde, tá? Vou trabalhando. E esse branco vai entrar aqui no vermelho também, mas por enquanto nós vamos deixando fazendo aos poucos. Enquanto está úmido, eu consigo ir trabalhando muito bem com o esfumaçamento. Aqui eu já venho, vamos fazendo o vermelho, trabalhando a parte vermelha desse primeiro pedaço. Porque como o branco adentra um pouco o vermelho, então a gente já aproveita. Podemos utilizar até um pouquinho de marfim também, que ele já tem um pouquinho de amarelo, e a gente consegue esfumaçar bem a cor. E o vermelho fica bem legal.
Pegamos aqui um pouco, ó, um pouquinho vermelho, que é mais claro, e a gente já vem trabalhando ele aqui. Observação do tom claro e escuro, aonde é mais claro, a gente trabalha com vermelho nas partes mais claras, com branco, ó. Já vamos esfumaçando. Aqui praticamente na divisão fica a parte lateral, aparece ser um pouco mais clara, então a gente define com um pouco mais de branco. E aqui, ó, já vem adentrando um pouco também da mistura daquela casca branca com a fruta em si do vermelho, né? E aí a gente vem misturando, ó, sujando. Tendo sempre ao lado, olha, eu estou com a revista, estou olhando para que fique uma cor bonita e bem definida, tá? Aqui eu já vejo um pouco de amarelo, olha, e eu já venho definindo. Vocês estão percebendo que eu tô colocando a mistura já, ó, já coloquei um tanto mais de claro embaixo e venho isso branco. E venho trabalhando com vermelho e branco. Olha, aqui já é um tom mais escuro, então eu já pego o branco e vou trabalhando as cores juntas. Essa parte meio que é o corte da fruta. Ó, a gente já define que ela é um pouco mais clara a parte de cima, e isso eu já venho trabalhando com o pincel e as tonalidades, enquanto a tinta não está seca. Aqui tem claro, tá vendo? Que ela vai meio que definindo o corte. E isso que vai fazer com que dê o formato já do corte da fruta.
Aqui eu vejo um ponto, aquela meio amarelo, meio marfim, então eu vou usando uma cor mais forte, um tom de amarelo. Parece que dá errado, vai dar errado, mas não. Enquanto a tinta tá úmida, a gente vai trabalhando nela. Vamos por aqui, ó, mais claro. Vem com pincel fino, veja bem. E aqui, veja bem, o corte que me aparece aqui, ó, é mais claro, é quase branco, para definir esse corte da melancia. E aqui, ó, tem um pouco mais de sombra. Então, eu venho, ó, com um verde, dou uma esfumaçada, que aí vocês estão conseguindo ver, para dividir. Ok? Vem esfumaçando. Observação, observação, sempre com a revista ao lado, olhando. E, pessoal, vamos treinar, né? Aqui eu já venho, ó, com o branco, um pouquinho. Pintei no geral, agora vamos dar o acabamento nela com os detalhes, né? Para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar mais vermelho aqui. E aí eu vou escurecendo um pouco mais, fazendo a semente, os detalhes. Vocês vão ver a diferença que vai ficar e como vai ficar bem parecido. Bem, coloco o preto, que já vamos trabalhar as sementes, tá?
sempre enxugando o pincel depois da lavagem, para que não espalhe no tecido, ok? Então eu vou pegar um pouco do sépia também, pro claro e escuro. Então vamos observar bem a semente. Procurar fazer a semente exatamente como está ali, para que não fique só uma bolinha, para a gente ver detalhes de que ao lado é mais escuro, então a gente já faz o acabamento aqui com um pouco mais ou do vermelho ou do branco para dar a luz. E é observação, gente, não é simplesmente vou colocar a bolinha que vai virar semente. Não, ela tem um formato, ela tem uma função aqui nesse desenho. E quanto mais observarmos a aparência dessa semente e os detalhes, mais perfeito vai ficar, tá? Então, é observar que na semente não é somente colocar uma tinta preta que vai resolver, não. Ela vai ter necessidade de ter luz, ter sombra, e é isso que vai fazer com que ela fique o mais real possível. Agora a gente pode ir aos detalhes que tem aqui uns esfumaçados, vem misturo o marfim com um pouco do amarelo para dar uma clareada. E com esse pincel bem fino a gente, ó, vem e faz alguns detalhes aqui. Não precisam ser todos. Bem, os maiores assim a gente faz. Eu passo alguns
umas pinceladas assim, onde tem essas nervuras, e aí eu venho com um pincel limpo, seco, e só passo em cima para tirar aquela impressão que a tinta deixa. Então é só para ter uma ilusão. Aqui assim, por exemplo, tem umas ramificações assim. Eu quero deixar, claro que não vai ficar exatamente igual, mas porque depende da habilidade de cada um. Mas eu passo com pincel e tiro, ó, pincel sem nada, ó, e venho e puxo, como se não tivesse nada, como se nada houvesse. Podia fazer mais coisas? Podia, mas vamos parando por aqui, porque vai demandando tempo e aquela coisa, a gente quer fazer mais perfeito possível. Eu só vou fazer a base agora, só para dar uma basezinha. Eu vou pegar só o diluente, um pouquinho de diluente, e passar aqui embaixo, só para vocês se lembram da aula passada, né? Vou pegar um pincelzinho um pouquinho. Dá uma passada de diluente aqui, ó. E venho só com um pouco do marfim, ó, bem pouco, só para eles não ficarem voando, né, ó. Pego um pouco do marfim e venho com o clareador, ó. Só faço isso com clareador, mais nada. Aí ele se espalha bem. E aqui bem perto da fruta mesmo, eu vou pintar até com esse pincel fininho, tá? Eu pego um pouquinho de preto, bem pouco, e venho bem rente a fruta. Bem rente mesmo, gente, tá? Para que a fruta venha para frente. Ok? Vou só dar uma esfumaçadinha com o pincel bem pouco, só para... Dá para ver? Eu já mostro para vocês de uma outra posição. Por hoje é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula. E agora no final eu mostro para vocês o resultado, ok? Para que vocês façam com a gente. Não precisa ser essas mesmas frutas. Procurem outras frutas, outras opções, tá? E o que eu sempre falo, importantíssimo, observação. A semente, por exemplo, não é só pôr um pingo de tinta. Observem, até a semente tem luz e sombra, ok? Minha gratidão e até a próxima aula.